hoje mais um programa As Mulheres que Lutam. Eu vou entrevistar uma jovem, a Cíntia Sanches da Silva, economista. E olha, ela é jovem, mas já tem uma bagagem para passar para vocês. E eu quero agradecer essa oportunidade que você nos deu, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, para você inspirar os nossos jovens a ingressar nesse movimento político. Eu sei que você foi candidata a vereadora. E você tem uma história. Como que você veio parar em Rondonópolis? Eu quero que você conte toda essa história para nós. Eu que agradeço, dona Neuma, por essa oportunidade de participar, principalmente porque eu admiro muito a senhora por ter coragem de ingressar nesse meio político, que não é fácil, né? A gente sabe que qualquer espaço de poder para nós mulheres é muito complicado ainda, mas eu estou muito honrada de estar aqui representando as mulheres e também a juventude, que acredito que nós temos grande potencial aí de impactar a vida de milhares de pessoas, né? Sim. Então eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Isso. Você veio para Rondonópolis fazer o curso de economia. Isso. E aqui você ficou. Hoje você está à frente de 2 departamentos, né? Dentro da gestão pública. O que você faz dentro desses departamentos? Assim, o que você desenvolve nessa ocupação sua hoje? Hoje eu atuo na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, na gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio. Atuo em 2 departamentos, um de formação educacional, que atua com toda a parte de graduação aqui no município, parcerias com o ensino técnico, né, ensino de pós-graduação, e também com o departamento do cursinho Zumbi dos Palmares, que é um cursinho maravilhoso, que é uma política pública que eu admiro muito, porque impacta diretamente a vida dos jovens que mais precisam, né, porque é um cursinho gratuito que a gestão municipal fornece aqui para a população, com jovens de diferentes regiões aqui do município, que tem aí a probabilidade, né, e a possibilidade de estudar para poder ingressar no ensino público. Então, para mim, está sendo uma honra participar desses 2 departamentos. E o cursinho pré-vestibular também, além dele preparar o nosso jovem para ascensão a um curso superior, ele também prepara o nosso jovem para também fazer em concurso. Exatamente. Na sociedade, né? Exatamente. O nosso intuito é fazer com que ele se prepare, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, ainda no Brasil, a educação para os jovens de baixa renda, comparado a outros ensinos, é um pouco complicado ainda. Então, o município fornece esse ensino de qualidade, material gratuito, alimentação também para esses alunos, para eles conseguirem se preparar tanto para o vestibular quanto para concurso, enfim, né? Ali o sonho, para ele realizar o sonho dele, e também conseguir ingressar ali no mundo educacional e também impactar a vida de outras pessoas, que a gente sabe que quando a gente tem oportunidade e é do meio público, a gente consegue ali impactar outras pessoas também. Certo. Você veio de onde, Cíntia? Então, minha história de vida é bem longa. Eu sou baiana, aí com 7 anos de idade eu fui para São Paulo. E aí minha família, né, são 9 filhos, eu sou a mais nova. Meus pais tiveram 9 filhos. Fui para São Paulo, morei em Guarulhos, lá na capital. E aí passou um tempo, a gente foi para Paraisópolis, que é a 2ª maior favela de São Paulo. Então toda a minha educação foi desenvolvida no ensino público, tanto o ensino fundamental quanto médio. E aí eu tinha um sonho, que era fazer graduação, né? Aí, infelizmente, no meu hall familiar ainda não tinha... Meus irmãos eu sou a primeira a ingressar na universidade. Meus irmãos não tiveram essa oportunidade, né? Porque trabalhavam em roça e tudo mais, meus pais também. Mas eu sabia que se eu conseguisse essa oportunidade, eu conseguiria também, além de ajudar meus pais, conseguiria mudar a minha vida para conseguir mudar a vida de outros jovens também. Foi então que um professor, meu Cícero, nunca esqueço desse professor de redação, ele falou assim: Cíntia, se você tem um sonho, né? Porque eu trabalhava naquela época na lanchonete. Então eu saía do ensino médio de manhã, ficava tarde à noite trabalhando na lanchonete, para garçonete, fazia suco, bolo, tudo que vocês imaginarem para vender. Mas meu sonho ainda era de conseguir entrar na graduação. E aí eu comecei a estudar para o vestibular. E aí passei em economia e falei, eu acho que eu preciso me dar esse desafio de morar fora, né? Sair um pouco do estado que eu tô. E aí foi quando eu vim pra cá, pra Rondonópolis. E foi, assim, uma melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque além dessa oportunidade que eu tive de estudar, eu tive a oportunidade de vivenciar exatamente o que é o impacto de um serviço público. Porque eu sou fruto do serviço público, né? Tanto na graduação quanto no ensino médio, e sei o quanto ele transforma vidas. Então, eu tento retribuir isso de alguma forma. Isso. Você sabe que eu sou professora, Sim. Né? E eu incentivo nossos jovens a estarem estudando. A ascensão de toda a juventude e a transformação de uma sociedade, ela passa pela educação. Exatamente. Então, você está fazendo esse teu depoimento aqui para os nossos jovens verem o quanto é importante
esse momento de você não desistir, você ser persistente, determinado, de estar buscando, através do banco de escola, através dessa... você estar estudando, ingressando numa universidade e se qualificando. E é muito importante, porque a nossa contribuição hoje está meio na moda dizer que estudar não é tão bom, é melhor você estar trabalhando. Mas assim, a gente sabe que nós precisamos nos qualificar para a gente ter as oportunidades. Sim. E elas vão chegar, e precisamos construir isso. Eu vi também, você fala que você embaixadora. Como você surgiu esse momento de ser embaixadora jovem da ONU? Isso foi uma oportunidade muito importante que eu tive na minha vida. Desde quando eu era jovem, né? Sou ainda, mas assim, eu falo na minha adolescência, eu sempre tive um sonho de poder um dia trabalhar na ONU, de alguma forma, né? E aí foi então que eu comecei a pesquisar sobre como é que eu poderia participar e tudo mais. E aí a ONU, junto com a embaixadora Suzana Sakamoto, que é uma jovem também, ela tem 25 anos, ela abriu inscrições para o programa de mentoria Jovens na ONU. E aí abriu para o Brasil inteiro, para vários jovens participarem. E aí eu fui uma das aprovadas do Centro-Oeste. Então lá eu desenvolvi... Você já estava aqui fazendo... a graduação. E você teve essa oportunidade. Isso. Aí foi o processo seletivo online, né? E aí eu passei e criei um projeto chamado Educação Financeira nas Escolas. E aí os professores de economia me auxiliaram também, visitei algumas escolas para poder trazer isso, né, de educação financeira, porque a gente sabe que ainda é um assunto um pouco difícil, principalmente tabu, né? E pra gente que vem de família humilde, é difícil a gente ter noção dessas coisas ainda, né? E aí foi quando teve a ONU abriu inscrições para a Assembleia Jovem, que acontece em Nova York todos os anos. E aí ela falou, Cíntia, você tem potencial de conseguir passar para poder representar o Brasil na ONU. Eu falei, será? Mas vamos acreditar, né? Eu sempre tive muita fé. E aí eu fui lá, apliquei e passei. E aí eu fui em 2019, obrigada. Fui em 2019 representar a juventude aqui do Brasil, lá em Nova York. Foi uma semana, assim, passou muito rápido, porque eu aprendi bastante, mas foi uma oportunidade muito incrível. E que eu tirei pra mim, que quando eu voltasse pra cá, pra Rondonópolis, eu ia fazer a oportunidade que eu tive do ensino público e a oportunidade que eu tive dessas questões de ter contato com jovens de vários países, porque lá tinham mais de 1000 jovens de países, assim, dos mais improváveis que você imaginar. Desde a Nigéria, do Níger, tinha jovem do Japão, da China, do México. E aí eu vi, poxa, quando eu me comparei a eles, né, eu observei, eu falei, nossa, a gente tem tanta oportunidade no Brasil, mas às vezes a gente não sabe do acesso e não fala para os outros jovens também que eles também têm possibilidade. Sim. Porque eu vim de baixa renda, mas eu tô aqui em um ambiente que geralmente vão diplomatas, presidentes, pessoas altamente importantes, né? E eu falei, se eu posso, outros jovens também podem. Então eu vim com esse gás, eu voltei com esse interesse de fazer com que outros jovens conquistassem essa oportunidade também. Isso. E esse projeto Politizar, fala um pouquinho desse projeto. Sim, o projeto Politizar, ele nasceu do estágio que eu fiz no Senado Federal, né? Eu fiz um estágio que todos os senadores que são líderes ali de comissões, eles podem indicar 2 jovens para poder ir lá representar, né, o seu estado dentro do Senado Federal. E aí a Anali, né, ela me indicou para poder participar desse programa. Isso, eu fiquei muito feliz, que eu sempre gostei muito de política, né? E aí fui eu lá participar desse programa, e aí os outros jovens que estavam lá tiveram essa ideia. A gente poderia criar um projeto que ensinasse educação política. Porque às vezes a gente acha que que a política é somente aquilo ali, questão do legislativo, do judiciário, ou questão do executivo em si, mas a política, ela está no nosso cotidiano, todos os dias. A política é uma ciência. É uma ciência. Exatamente. Ela engloba o social, ela engloba o econômico, ela engloba a cidadania, ela engloba... Então, assim, muitas vezes temos que desmistificar. Exatamente. Desmistificar para a nossa sociedade esse momento, porque a política não é a politicagem, essa coisa de ficar falando mal do outro, não. A política é transformadora. E a política, ela que conduz a nossa sociedade. Exatamente. Né? Ela no todo, ela é tanto é que ela é uma ciência. É uma ciência, exatamente. Política é ciência. E essa atuação sua, fala um pouquinho, você como conselheira, né, da nossa juventude, fazendo parte, se tem alguns projetos, o que a gente pode
já trazendo, e falar depois também, eu quero que você fale qual é a sua experiência como jovem de sair candidata, você foi candidata a vereadora, e qual é essa experiência de você estar na rua. Hoje eu estou me colocando também nessa experiência, mas eu quero que você, como jovem, passe para os nossos jovens aí, precisamos resgatar e trazer nossos jovens para esse debate. Exato. Bom, com relação da minha atuação no Conselho da Juventude, né? Para quem não sabe, o Conselho da Juventude de Rondonópolis é o primeiro Conselho Municipal da Juventude feito pela gestão, né, do José Carlos do Pátio, que deu essa oportunidade para a gente fazer isso, né, de se unir para poder discutir política pública para jovem. A gente sabe que não é qualquer município que aceita isso, porque jovem, a gente gosta de cutucar, né? A gente gosta de, por exemplo, tem alguma oportunidade de questionar, que é o nosso direito, né, enquanto cidadão. E aí a gente teve essa oportunidade de poder criar esse conselho, que é algo incrível, né? Algumas pessoas podem achar, mas para que serve o conselho? Para N coisas, principalmente para a atuação de política pública voltada para a juventude, que é o que a gente precisa. Certo. E o nosso município de Rondonópolis, ele é um município que vem crescendo muito economicamente falando, né? A gente é a segunda maior economia do estado e tem muita oportunidade aqui para a juventude. Mas o que falta às vezes é a gente, como juventude, encontrar esses jovens, né? Tanto, principalmente esses jovens que estão ali mais na periferia aqui do município, né, que são jovens de baixa renda. Então, quando eu entrei, foi um pouco impacto para os jovens também, para falar, poxa, a Cíntia vai entrar nesse meio corrupto, ela vai desviar o caminho, e na verdade não. Eu fiquei muito feliz porque tinham jovens que estavam desacreditados da política, mas quando eu sentava, eu ia nas praças, eu ia na Praça do Carreiros, eu ia da Praça Brasil, eu ia assim, próximo aos bares, porque era época de pandemia, mas assim, um pouco que eu poderia fazer era ir na rua para pedir voto, para conversar, né? E as universidades estavam fechadas, as escolas também, então eu tive que atuar tanto na internet quanto presencial ali nos contatos que eu conseguia. E eu via conversando com eles que o desinteresse deles da política é por ter esse não conhecimento de entender que a política é uma ciência, que você pode sim questionar, que ela é uma ciência que está no nosso cotidiano, desde uma relação minha com a senhora ou com qualquer entidade pública, privada, e que na verdade, eles só precisavam de alguém que sentasse com eles e conversasse com relação a isso e visse, poxa, eu posso ter alguém que me represente lá na Câmara dos Vereadores. Que essa é a melhor sensação, quando a gente se sente representado de fato por um determinado político, né? Isso. Político. Exatamente. Ele de fato ele vai ser a sua representação, ele vai ser sua voz naquele espaço. Exatamente. O que tem de direito. Por isso que a gente tem vários parlamentares que a gente gente tem que buscar pessoas que de fato ele tem essa acessibilidade, né, nessa questão. Até quando eu falo que eu quero ser a ponte, eu quero buscar nossos jovens, sim, nossas mulheres, as pessoas que valorizam o ser humano. Porque precisamos de políticas humanizadas, nós precisamos desse olhar de resgate do ser humano ocupando seus espaços e o espaço de poder. Sim. O espaço de poder onde está. Então, assim, até eu falo que eu me coloquei como pré-candidata, nunca pensei, Cíntia, eu sou professora, mas o professor é um eterno político, eu sempre falo isso nas minhas falas, que o professor é um eterno político. Mas a política partidária, ela também é transformadora. E ela precisa desse olhar, de que a gente tenha pessoas comprometidas conosco. Exatamente. Comprometidas com as nossas políticas públicas. Porque se a gente investe nas políticas públicas, as políticas públicas fazem a diferença, porque ela diminui a distância de quem está lá na ponta, de quem precisa, para quem mais tem. Exatamente. E aí nós vamos ter uma sociedade mais humana, mais igualitária. E é esse trabalho que precisamos resgatar. Exatamente. E a senhora está certíssima em ter esse posicionamento. Por quê? Tem a gente fala que ele é uma personalidade, ele ganhou um prêmio Nobel, né, que é o Amartya Sen, e ele foi um dos criadores do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. E ele fala uma coisa que, eu ouvindo a fala da senhora, lembrei disso. Ele fala assim, só há desenvolvimento quando há liberdade. Sim. Em um município, no Brasil, em qualquer espaço, né, de poder ou espaço assim, do cotidiano, a gente precisa que todos tenham a liberdade de participar da política, de decidir. Quero participar da política, não quero participar da política, mas que tenha essa liberdade de você poder escolher. E a gente sabe sim que mulheres têm grande capacidade de administração. Começa pela casa.
né? A gente até brinca quando a gente estuda economia, os professores falam, gente, sabia que a economia nasceu dentro do lar? Porque, tipo, quando você vai ver a tradução da economia em latim, tem essa parte ali que fala do lar, que a economia nasce dentro de casa, porque nós cuidamos ali de tudo, principalmente a senhora que é mãe, né, é mulher, assim, tem uma vida de muitas responsabilidades, principalmente por ser mulher de um gestor político que lida com diversas coisas, né? Então, ter essa liberdade de participar é muito bom. E eu admiro a sua coragem, porque eu falo que quem realmente quer fazer diferença na política tem que ter coragem, porque não é fácil. Porque você vai encontrar pessoas de diversas formas que não querem transformação, porque a senhora vai chegar para transformar. E muitas vezes vai ter momentos que vai, principalmente na campanha, vai desanimar, porque, por exemplo, teve uma vez que eu fui pedir voto na rua, e aí um determinado cidadão, que é empresário aqui no município, ele chegou assim em mim, estavam os meus voluntários jovens me ajudando na campanha, e ele falou assim, quando você tiver 3 CNPJs, você pede meu voto. E ele falou assim pra mim, porque você é muito nova, você não vai dar conta de estar ali na Câmara Municipal. Aí eu falei assim, que pena que o senhor considera que para você ser eleito, você precisa ter determinados ganhos, bens, né? Porque assim, a política ela é para todos, principalmente para quem é de baixa renda. Porque somos nós que estamos na ponta, nós somos o perfil brasileiro. Se você for olhar a média do perfil assim, de jovens brasileiros, é um perfil negro, de baixa renda, de escola pública. Então são essas pessoas que têm que ocupar a política. Não é somente pessoas que têm, sei lá, que nem ele falou, 3 CNPJs, pessoas ricas, não. É um ambiente para estar todos, principalmente mulheres, porque nós mulheres sabemos exatamente o que nós passamos diariamente. Então a senhora, nesse pleito de política, me deixa muito feliz, porque eu falo, tem que ter coragem, não é para qualquer um. Temos que ter coragem. Muita coragem. Temos que ter coragem de estar se posicionando. E para nós mulheres, eu falo que nada é fácil. Não é fácil. E aí nós temos que atuar, posicionar e esse chamado de eu estar aqui, eu quero agradecer, Cíntia, imensamente por você ter recebido esse convite, partilhar para a nossa juventude. Sim. Essa menina, essa jovem que já tão jovem, mas já passou por várias experiências e é interessante. Eu quero agradecer imensamente o teu aceite. Eu que agradeço. Passar para nossos ouvintes, internautas, esse momento aqui. E agradeço imensamente. Tá Eu que agradeço, porque é uma oportunidade muito boa, né? Que está podendo ter esse espaço de fala para mim. E gostaria de deixar um recadinho para os jovens, para as mulheres. Dizer que se você tem um sonho, eu costumo dizer que o sonho, ele, apesar de parecer um campo um pouco impossível às vezes pra gente, ele é muito importante você acreditar. Então você jovem que tem um sonho, seja entrar na política, seja entrar no espaço de poder, a mulher também, que você continue firme, porque dentro desse campo dos sonhos existe a questão da coragem, que nós temos que ter, mas também existe o campo da transformação, porque o propósito, quando você alcança o seu sonho, você não alcança somente você alcança diversas pessoas. Então incentivo o jovem a participar da política. Não precisa, se você não tem interesse de entrar ali como um político eleito, mas participe do Conselho Municipal da Juventude, diversos âmbitos aqui no município, esteja presente, você mulher também, pegue a causa de uma mulher que é candidata, né, principalmente aqui, Dona Neuma está à disposição nesse sentido, então apoie, porque assim, nós só teremos transformação no Brasil e em diversos países a partir do momento que nós participarmos da política, né, e apoiarmos. Então assim, eu falo que a política é o campo de transformação e a gente só transforma quando a gente participa dela. Então eu agradeço muito, mas eu incentivo vocês a participarem dela, porque é um campo transformador. Amém. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, viu? Feliz. Obrigada mesmo.